Você sabia que o estresse de um gatinho para ir ao consultório pode começar em casa? Pois é, os gatos são animais espertos que percebem qualquer mudança na rotina. Por isso é importante preparar-se com calma antes de sair para evitar situações de estresse e ansiedade. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e trazer dicas importantes para o tutor que está em casa amenizar os reflexos é a veterinária Caroline Bento. É um prazer estar falando com você, doutora. Seja muito bem-vinda. Prazer, Roberta. Boa tarde. Olha, bora começar então, né, a entrevista aqui. Olha, a minha dúvida é a seguinte: a gente sabe, né, que os gatos são muito sensíveis às mudanças na rotina. Eu queria saber quais são os principais sinais aí de que o gato já está estressado, que demonstram antes e também durante a ida, né, ao veterinário. Os gatinhos, eles têm um comportamento de autoproteção. Então, em casa, é sempre bom a gente já deixar, por exemplo, a caixinha de transporte no local que a gente já está familiarizado, né? Sempre limpa, tem perfumes ou produtos de limpeza fortes. A gente pode colocar ali os cobertores, que já tem o cheiro dele, brinquedos, para que no momento da gente se preparar para colocá-la na caixinha não seja algo estranho. Então aí já dá para identificar, seria isso? Doutora, responde para mim novamente então. Como é que faz para identificar que ele já está estressado? O fato dele estar ali rondando a caixinha, não querer entrar, já é um sinal, é isso? Isso, ele já percebe, por exemplo, se a gente já não deixa essa caixa no local habituado, a gente já começa a fazer algumas movimentações de retirar a caixa, barulhos, ele já se assusta. Então é sempre bom a gente já deixar o ambiente mais próximo do normal para que a gente não consiga tirá-lo dessa tranquilidade. Olha só que curioso. Então já vamos aí para a próxima pergunta, que eu acredito que tem a relação com essa primeira resposta, né? Como que os tutores eles podem preparar aí os seus gatos, né, em casa, para que a experiência de ir ao veterinário seja um pouco menos traumática? Se, por exemplo, manter ali a caixinha sempre perto, para ele entender que não é uma saída fora, né, da rotina dele, seria uma dessas questões aí que dá para quem está em casa aderir no dia a dia? Com certeza, Roberta, isso ajuda bastante. E existem também produtos como feromônios que a gente pode aplicar em uns 15 minutinhos antes de colocá-lo nessa caixa, que já deixa todo o ambiente preparado, e aí ele vem para a clínica bem tranquilo. Olha só, então que curioso, gente. É uma maneira aí, né? A escolha da caixa de transporte também pode influenciar o nível de estresse do gato. No caso, quando a gente vai fazer essa escolha, né? Comprar a sua caixa de transporte para o gatinho. Como é que a gente faz essa escolha, doutora? É bom uma maior do que o tamanho dele? Tem um tamanho específico? Como funciona isso? Certo. Bom, seria o ideal uma caixa média, daquelas com aberturas fáceis na parte de cima, que o gato consiga dar a volta dentro da caixa, mas também que não seja muito grande. Porque senão assim, na hora de a gente transportar, ele vai ser literalmente sacudido e vai ficar bastante assustado. Você comentou aí um outro ponto, acho que muito importante, né? O uso de feromônios. Como é que funciona esses feromônios? A gente escuta normalmente falar, eu particularmente falando também tenho gato em casa, mas nunca fiz uso. Como é que ele funciona, né, no organismo do nosso pet? Certo. Alguns podem mimetizar os hormônios faciais. Alguns mimetizam o odor materno, da qual o gato reconhece como algo tranquilo ali na rotina, e aí ele fica bem tranquilo. E quais são as vantagens, né, de agendar as consultas médicas, por exemplo, em um horário que a clínica veterinária vai estar mais tranquila? Porque não é só em casa que a gente vê ali o estresse, né, do gato. Tem tanto a ida, né, o processo aí a ida até o veterinário, tanto quanto lá na clínica. Isso. A gente já tem que preparar a saída ao veterinário, pensando também na segurança dele, né, dentro do carro, até a chegada. É importante ligar na clínica, agendar, para verificar se existe ali uma sala de recepção para atender esse gato, para que ele não tenha contato direto com outros cães, por exemplo. Se isso não for possível, fazer o agendamento nos horários em que a clínica esteja mais tranquila, para que ele não fique aguardando e ouvindo ali todos os barulhos da rotina da clínica.
Olha só, então mais uma dica bacana aí, né? Acredito eu que evitar também o contato com outros animais, como cachorros, que a gente sabe aí que normalmente eles têm uma rixa, por assim dizer. É bom manter então a distância, tentar evitar esses horários que a clínica vai ter mais cachorros ou outros tipos de animais presentes. Agora voltando um pouco atrás, né, doutora? Quando a gente fala sobre o percurso mesmo, né? A gente estava comentando aqui no off a importância de tomar cuidado também dentro do carro, até chegar com o gatinho na clínica. Como que funciona? Existe algum truque aí para fazer esse trajeto bem tranquilo? Certo. Bom, o que é sempre importante é a segurança do gatinho, né? Deixá-lo dentro da caixa de transporte, passar ali o cinto de segurança para que não tenha nenhum acidente. Sempre manter as janelas e portas fechadas, para que o barulho da rua, né, os barulhos externos não o atrapalhem também. A temperatura desse carro, se possível, deixar no ar-condicionado em temperatura amena. Ouvir músicas relaxantes ou até as mesmas músicas que o gatinho já está acostumado a ouvir em casa, ajuda bastante. Hoje em dia tem as playlists, as plataformas digitais como o YouTube ou até mesmo Spotify, com playlists específicas para gatos. Olha só essa, gente, também não conhecia essa dica, viu, doutora? Não sabia que tinha playlists voltada para gatos. Então, é fato aí que a música, né, traz essa tranquilidade para eles, ameniza essa questão da ansiedade? Sim, tem playlists bem específicas, músicas bem relaxantes, e eles adoram. Olha que bacana. Quando a gente fala, né, sobre a questão, então, da alimentação, a gente sabe também, né, que os pets costumam aí enjoar quando está sendo transportado. É necessário levar o gato normalmente sem ter realizado, né, nenhuma alimentação ao longo do dia ou não tem essa necessidade? Como é que a gente entra aí nessa questão da alimentação? Certo. Se a ida até o veterinário não tiver vinculada a nenhum exame prévio na qual precise realmente de jejum alimentar, eu recomendo que faça pelo menos a última alimentação umas 2 horas antes de ir ao veterinário. Existem medicações prévias que a gente pode administrar caso o vômito seja recorrente nesse gatinho, mas o simples fato de fazer um jejum aí de pelo menos 2 horas, cobrir a caixa de transporte, para que ele vá sem ter contato visual dentro do carro, com toda aquela movimentação, a gente já consegue amenizar bastante essa possibilidade. Olha só, então aí também, né, o uso de um paninho para tampar a visão dele também ajuda a mantê-lo tranquilo durante a viagem. Sim, ajuda bastante. Até porque ele não tem esse hábito, né, de sair de casa, então o mínimo de contato que ele tiver, o mínimo de barulho que a gente conseguir proporcionar para ele, uma viagem tranquila, a gente consegue receber esse gatinho com o menor estresse possível. Realmente, como a gente falou aqui no início, né, eles são gatinhos pets de rotina, gostam de manter a rotina, então quando sai da rotina tende normalmente a ficarem mais estressados, então essas seriam algumas dicas aí para tentar reduzir esse nível de estresse. Pra gente finalizar então, doutora, repassa para mim em tópicos quais são essas dicas que você já mencionou aqui ao longo da nossa entrevista? Bom, nos gatinhos em que realmente o estresse for algo que o deixa impossibilitado de ter contato com o veterinário, avisar esse colega antes, porque existem hoje em dia medicações ansiolíticas que a gente consegue administrar 2 horas antes de ir à clínica ou ao consultório, por exemplo, que eles vão conseguir ficar um pouco mais relaxados e a gente consegue, ele vai permitir, no caso, que a gente consiga manipular de maneira mais rápida, assertiva e que ele tenha o mínimo de estresse. É isso aí, então obrigada, doutora, pelas dicas e pela participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Roberta.